Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, e hoje eu estou aqui para falar mais um pouco sobre saúde, como resgatar saúde, tá? Para mim é uma alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar dos pequenos, falar dos bebês, doenças infantis, como elas se originam, uma das principais causas, ok? Porque foi solicitação de várias clientes minhas, eu vou falar sobre isso hoje. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, compartilhar essas informações, poder ajudar mais pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem resultados diferentes com, claro que no final, práticas de EFT, tá? Para o objetivo de hoje, e os replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller com 2 L's, youtube.com/Nara Muller com 2 L's. Você não encontra só a live de hoje, como vai poder encontrar um monte de informação, um monte de vídeos por assunto lá no canal do YouTube. Então, o que você precisa tá lá. Eu tenho já mais de 310 vídeos, acho que são 313 agora. E o bacana é que você pode consultar a qualquer momento, refazer a técnica, aprimorar seus resultados e pode socializar com os amigos, com os conhecidos, com os parentes, com as pessoas ao seu redor, levando bem-estar. Todo esse material que eu tenho é gratuito, acesso livre, todo mundo pode acessar e já ter os primeiros resultados com a EFT, que isso que é o bacana da técnica, né? E eu quero falar hoje de um assunto bem delicado, né? As mães ficam empolvorosas quando as crianças ficam doentes, né? E tem uma tremenda tristeza em ver os pequenos sofrendo por doenças físicas, ok? E hoje eu vou dar uma dica, na verdade eu vou dar 3 dicas bem importantes como transformar e reverter esses problemas infantis, seja eles quais forem, tá? Então a live hoje tem muita informação. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto bem delicado que deixa as mães empolvorosas, né? Deixa avós desesperados, né? Ver os netinhos sofrendo ali. Hoje eu vou explicar detalhadamente qual é o problema. O primeiro, o maior e o grandioso problema, que as pessoas ainda não estão se dando conta disso. E depois, no final, ainda vou dar sugestões de EFT para reverter esse processo infantil. Porque o processo adulto, né, a situação do adulto, muitas pessoas já estão se dando conta disso, que a pessoa passa pelo processo da doença física, porque ela tem emoções não digeridas, né? Mas como fazer isso na criança, né? Que emoção não digerida a criança tem se ela recém está vindo ao mundo? Então eu vou dar uma rica noite aqui pro pessoal e já começo a falar detalhadamente sobre isso. Mirtz, rica noite, Marina, Fabi, Iriana, Adriana, Vera, Márcia Cabral, Márcia Gross, Daniela, Renata, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui, poder compartilhar essas informações, tá? E falar da criança é uma coisa tão delicada, né? É um assunto tão delicado. As pessoas sentem assim um profundo pesar em ver o bebê doente. Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso. Eu tenho muitas clientes que depois viraram mães e também é uma aflição delas. E os que são avós, tanto vós quanto vós, eles também têm essa questão, né, o que fazer. Eu tenho várias clientes que já são avós e elas têm os netos pequenos doentes e aí, às vezes, doenças hereditárias ou não. Okay? Então, a importância da gente ter a EFT como ferramenta para transformar isso, tá? Mas precisa entender alguns detalhes, ok? Então, a criança, ela vem com determinadas doenças. Um dos principais motivos é o decreto negativo de lealdade à tribo, tá? Por gratidão por ter recebido suporte nessa vida, nessa existência. As crianças copiam tudo dos pais, inclusive as circunstâncias não curadas, né? E como o bebê é muito pequeno, se manifesta rápido como uma doença. Tá? Também serve para os pais como despertamento, para que eles curem essas feridas antigas. Então, essa doença na criança também é um sinal da vida para os pais,
tá? Que aí acabam só indo correndo, apagando o incêndio, né? Trabalhando com as emergências, e as emergências vão se repetindo, desgastando os pais, fazendo os pais correrem muito, fazendo os pais gastarem muito também, okay? E não encontrando a solução para o problema. Então, por exemplo, as crianças têm doenças até os 7 anos, né? Muitas vezes médicos dizem, temos que ver como é que vai reagir depois dos 7 anos. Porque entre 0 e 7 anos, a criança absorve tudo dos pais ou dos seus guardadores. A pessoa que passa, ou o conjunto de pessoas que passam mais tempo com a criança, tá? Então, bastante cuidado quem vocês contratam para atender o filho de vocês, né? Que aí não é só em casa, pode ser na creche. E o bacana é que se a gente fizer a parte da gente, que eu vou dar uma dica em seguida como fazer, né? Se a gente fizer a parte da gente, é incrível como na criança não tem uma necessidade de ter aquele sinal, porque a pessoa está revertendo os seus padrões de traumas e eventos conflitivos do passado. A criança não tem mais aquela necessidade de ter aquele tipo de reação, porque ela não está mais acumulando aquilo ali nela. Então ela começa com um decreto de lealdade, decreto negativo de lealdade à tribo, e aí ela absorve como esponja, e claro, o corpo pequeno satura logo e vira doença. Tá? Então muitas vezes os pais estão só olhando para a doença da criança, mas não estão percebendo que aquilo ali também é um sinal, tá? Também tem um chamado. Então eu tive bronquite, minha irmã teve bronquite, o meu irmão teve bronquite, como assim? Tá? E a minha irmã ainda evoluiu para outros problemas. Ela teve com 2 anos, teve pneumonia, ela teve asma. Mas depois, como ela era uma pessoa muito braba, aquilo ali evoluiu para um problema crônico. Então, a importância de tratar na base, né? Por que aquilo se repetindo? E por que algumas doenças não se repetem? Também tem a questão da atitude depois. Muitos dizem que até os 7 anos que a criança absorve tudo como esponja, mas eu diria já que eu já vi resultados até os 9. Eu tenho os meus registros dos meus clientes, 9 anos é certo, que é entre 6 e 7 principalmente, é aquele momento que tem consciência do que está acontecendo ao redor, mas não tem poder de mudança, então absorve tudo. Quando vem lá da barriga da mãe, né, eu já vi mulheres adotarem bebês e a criança, por saber o histórico da mãe, a criança apresenta todo o perfil daquela mãe. E aí, se tu não tem uma técnica para remediar isso também no corpo da criança, mesmo distante da mãe, a mãe não tendo acesso àquela informação, não tendo mais acesso com a mãe, você também liberta a criança daquele processo, daquele decreto de lealdade à tribo, um decreto negativo, porque deixa o corpo da criança doente, porque satura o corpo da criança. O bebê já tem uma imunidade frágil, né? E ainda vem as doenças copiadas, né, dos pais, para mostrar que está na mesma tribo. Então tem o caso de uma cliente minha, ela fez um quadro de síndrome do pânico com 9 anos de idade, o primeiro quadro dela de síndrome do pânico. E aí, quando nós fomos trabalhar, o que ela me contou? Que a mãe tem síndrome do pânico e que ela tinha memórias da mãe tendo um ataque de síndrome do pânico quando ela tinha 3 anos. Ela lembra da ambulância levando a mãe toda atada na maca. Então nós tivemos que fazer EFT para isso. A menina se libertou dos processos, ela parou de ter de forma descontrolada as síndromes do pânico, mas como muito fiel, muito leal à mãe dela, né? E a mãe nunca fez um tratamento sério pro processo dela, né? Ela resolveu tratar a filha e não fez um tratamento para ela. A mãe continuou tendo os ataques de pânico e a filha voltou a ter os ataques de pânico também. Então, demonstrando essa questão do decreto negativo de gratidão, ok? Então aí vamos ficar tudo junto, né?
para mostrar que eu sou grato, vamos ficar tudo junto dentro do mesmo buraco, né? Todo mundo ali dividindo as bagagens. Então, imagina, a menina teve por um bom tempo uma vida normal, só que ela vendo a mãe ter as novas crises, por essa lealdade, ela voltou a socializar, porque ela não curou completamente aquilo ali. Ela fez um decreto de se manter quebrada enquanto, né? Eu só vou me permitir seguir se a mãe também se erguer. Eu tive uma outra cliente também que foi muito, muito parecido o quadro. A cliente desesperada que a mãe mudasse, quer dizer, aquela coisa de que o outro tem que mudar para eu ser feliz, né? A mãe tem que encontrar o centramento, daí eu vou conseguir me permitir seguir e avante, que é uma coisa completamente equivocada, é uma noção completamente equivocada, porque se a gente tem pessoas que realmente querem bem a gente, querem ver a gente evoluindo, prosperando, seguindo e por honra, aí sim se manter nessa evolução, se manter avançando, porque todo mundo doente não resolve nada. Então daí o médico não poderia ajudar as pessoas enfermas porque ele estaria também doente, se compadecendo, né? Se enterrando no processo em vez de estar consciente e centrado para resolver aquilo ali, para ter como contribuir positivamente. Então as pessoas às vezes dizem para mim, tu é muito mental, né? Eu falei assim, tem uma parte minha que é bem mental, mas existe também uma parte minha que é bem emotiva. E esse excesso, né, de necessidade de se sentir numa tribo de origem me levou a ter muitas doenças. Então eu curo isso, já que os meus familiares não têm interesse nenhum em curar isso, eu curo isso em mim, porque aí eu quebro esse ciclo e as coisas não precisam se repetir desconfortavelmente, nem para mim, nem para outros, ok? Então a importância da gente ter essa possibilidade de se curar, né? De se libertar dessas questões genéticas ou não, absorvidas ou não, copiadas ou não, não importa. O ponto-chave é que a gente possa detectar isso. O bebezinho tá ali sobrecarregado realmente, tá? Mas foi por causa desse decreto que ele já fez na idade pré-infantil, né? E algumas doenças vêm lá da gestação, a criança já nasce. Eu já vi vários casos, a mãe desesperada por segurança e o bebê nascer com um toque, ok? Por que isso? Porque é um sinal para a mãe que ela precisa trabalhar essa questão que a segurança não é no mundo, não é no outro. A segurança é com ela tá junto dela. É ela ser o próprio suporte e a vida vai retornando como a pessoa está se tratando, se ela está sendo o seu melhor amigo, se ela está sendo o seu maior suporte, o seu maior apoio, as coisas vão se correspondendo. Então muitas vezes a gente tem uma condição insegura, tá? E eu já tive várias clientes que eu tive que trabalhar síndrome do pânico nelas, toque, síndrome do pânico, por causa dessa absorção, dessa multiplicação, dessa condição idêntica. Tá? Então acaba vindo, cada vez as doenças estão mais precoces, porque as pessoas também estão demorando muito para tomar atitudes de mudança, para transformar os resultados. Muitas estão no limbo emocional, que eu já fiz uma live sobre isso, e aí acontece na criança, no seu filho, na sua filha, para que também você desperte, mas a maioria das pessoas estão anestesiadas, elas vão lá e apagam o incêndio e não percebem qual é a minha contribuição nesse incêndio, já que nós temos, mesmo que não existisse essa coisa que tudo é energia, né? Nós temos a mesma bagagem genética, é a parte da minha contribuição nesse processo aí, como a gente pode reverter, ficar só se culpando também não resolve nada. Então, é um momento de também se tratar. Estava falando outro dia com uma cliente minha e ela disse assim, minha filha está no hospital de novo. Aí eu perguntei para ela, qual é a doença? Não sabe ainda, mas parece que é bronquiolite.
E aí ela não consegue tomar os remédios, ela bota o remédio de volta, ela vomita, e aí ela teve que ser internada de novo para pelo menos terminar esse tratamento. Mas os médicos não sabem dizer exatamente o que é. Aí eu perguntei para ela, tá, no que tu tá te sentindo sufocada? Tá, mas o que eu tenho que ver com o meu bebê? Eu falei para ela tudo. Durante 9 meses vocês ficaram conectados por um cordão umbilical. E aí quando se corta isso fisicamente, não se corta isso energeticamente, ok? E o que mantém esse cordão ainda conectado é esse decreto negativo de lealdade à tribo. E aí explicando isso para ela ficou assim, então o que os nenês têm vem das mães. Eu falei assim, ó, pode ser da mãe, pode ser do pai, da pessoa, ou do avô, da avó, da pessoa que passa mais tempo com a criança e que tem maior afinidade, é a que mais vai, é de quem mais vai captar a coisa toda e multiplicar aquela coisa. E aí ela ficou assim, então eu tenho que fazer EFT para mim? Sim, você precisa fazer EFT para você, para as questões não resolvidas, esse é o primeiro item, ok? E aí depois ver como é que a criança reage, tá? E aí o que aconteceu naquela noite? Ela fez EFT, tem coisas que eu não engoli mesmo na minha relação, nas minhas relações anteriores, nas coisas que aconteceram no meu trabalho, bababá. Ela começou a perceber que tinha um monte de coisa engasgada, trancada, difícil de digerir, difícil de se sentir livre para avançar, né? E aí foi quando ela começou a fazer EFT e, claro, a bebê recebeu alta no outro dia. Já vi vários casos da mãe perceber a filha doente, é o efeito invertido, né? A mãe perceber a filha doente da garganta, a filha com ela doente da garganta, e aí a filha sai da sala e a mãe começa a ficar ruim da garganta também, e depois me escreveu comentando, nossa, que fenômeno, agora foi invertido, eu que peguei da filha. Falei assim, sim, e não foi o micro-organismo, porque o micro-organismo tem dias, horas e horas, às vezes 15 dias até realmente se manifestar a partir da contaminação. O que pode estar acontecendo é um fenômeno por decreto negativo de lealdade à tribo, tu chegou e copiou, né? Para não deixar tua filha sozinha nesse barco, copiou. E nas crianças é a mesma coisa. Então, vai esse decreto negativo de lealdade à tribo, tu não tem como explicar isso para a criança. Então, bacana é trabalhar em si, porque já que pegou de si, vamos tirar de si esse bloqueio, vamos tirar de si mesmo a origem do processo, né? O centro do fio do novelo, né? O centro do novelo, aquele primeiro fiozinho que criou o novelo, e aí você desmonta todo o processo, não precisa mais o sinal, tá? Não precisa mais tanta correria de hospital, não precisa mais madrugadão, tá? Um sono mais tranquilo, todo mundo mais em paz, todo mundo mais saudável. E aí cai em bancarrota, né? Vai abaixo o conceito, foi Deus que quis que esta criança passasse por esse problema tão terrível, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma adolescente com baixa oxigenação no cérebro, então muita dificuldade para aprender, mas principalmente ela tinha uma tremenda rejeição dela mesma, e a mãe tinha passado pelo mesmo processo. Então a mãe passou pelo processo de baixa oxigenação no parto, depois quando teve a filha também passou por um processo de baixa oxigenação no parto, tá? E só que a filha ficou com sequelas maiores, porque a mãe já tinha algumas sequelas, só que na criança foi muito maior o problema. E aí a primeira coisa que eu ajudei a menina foi nessa aceitação dela. O desempenho dela escolar melhorou muito, inclusive ela terminou agora o ensino médio, e os diálogos dela mudaram, ela amadureceu muito em pouco tempo depois do uso do EFT para rejeição, porque daí ela tinha uma rejeição dela mesma, né, em função de ter as condições que pareciam que ela era. Por ser diferente, ela era uma pessoa assim repulsiva, né? Ela tinha uma repulsão dela mesma. Então, ela teve a oportunidade de se gostar mais, hoje ela se curte mais, faz selfie, né? Bota comentários dela mesma, tá? Parou de só ficar olhando para os outros para olhar para ela. Mas isso foi um trabalho
o uso da EFT. Na verdade, eu disse que era para os estudos, mas nós trabalhamos as questões de aceitação dela, das diferenças e das questões. Tem coisas que a gente não consegue mudar, mas a gente precisa estar do nosso lado, a gente precisa se aceitar para diminuir as resistências e parar o desperdício de energia, a gente ter mais foco, mais determinação, mais coragem, usar todas essas ferramentas de nascença com maior critério e maior objetividade. Então, assim, se eu tivesse que falar qual é o primeiro item, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô arrumando aqui para chegar no... que eu tenho todo o material, agora tá tudo digitado, parou de ser escrito em papelzinho, ok? Fica bacana para depois eu postar no blog, e aí o pessoal pode pegar lá também depois, no Viva o que você é. Então, primeira coisa, eu já citei anteriormente, a gente vai lá, criança começou a passar mal, o bacana é ver o sintoma dela e procurar o sintoma emocional semelhante. Tá? Então, a bronquite, a criança tem dificuldades respiratórias, tem dificuldade de respirar, se sente sufocada. Né? E aí, por isso que eu perguntei para essa mãe, quando ela se sentiu sufocada antes? Né? Sem condições de superar uma situação. Né? Se sentiu abafada, se sentiu sem voz. E aí, a pessoa já pode começar a fazer EFT por aí, o que vier é o ponto-chave. Pode usar a técnica da carta desabafo, pode usar a técnica do palquinho, pode usar a técnica do espelho, tá? Pode usar qualquer uma das técnicas que a gente já usou. A carta desabafo é a mais simples, que aí a pessoa escreve tudo e vai contar a história como se estivesse contando a primeira vez para alguém que não conhece a história, vai contar toda a história, tudo que se lembra da história, que a sufocou, que a deixou desconfortável, né? No caso dessa mãe foi isso para isso que ela usou, né? Primeiro ela se deu conta do que era, primeiro ela, me lembrei dos eventos, né? Porque o bacana é a gente trabalhar em algum evento bem objetivo. Se a gente é muito genérico, menos resultado a gente consegue da EFT. Quanto mais objetivo, melhor. Né? Mais detalhada a história, mais sabida a coisa, mais objetivo é o assunto, né? Quanto mais tem detalhes da história. Primeiro tem uma situação, detalhes dessa situação, imagens da situação e os níveis de desconforto emocionais no corpo, né? Então, o bacana é o antes e depois, analisar isso antes e depois da sequência de EFT, e para você também não perder como tudo começou, né? E aí a importância de fazer EFT, evoluir nesse nível, tá? E libertar o outro, né? Porque o que está acontecendo é que o outro está sobrecarregado e você continua na emissão, tá? A tua emissão continua ali porque não curou aquele evento, ou aquele conjunto de eventos. Então assim, se a criança... Aí, agora o 2. No 1, tu faz EFT para as tuas coisas que tenham semelhança com o problema que a criança tem. Não precisa ser a doença, né? Em alguns casos é a doença. Mas a maioria dos casos são desconfortos, sintomas, coisas não resolvidas, padrões que se repetem, tá? E aí você vai lá e trabalha a EFT. 2. Se a criança for maiorzinha, que ela já se comunica bem com você, você pode fazer EFT junto com ela, ela vai adorar, porque o resultado na criança é muito rápido, e aí você faz, vocês brincam de chefe manda, né? Que a criança copia tudo que você está fazendo, e aí a criança também vai repetir as frases para aliviar aquele desconforto tanto em você, mãe, vó, pai, como na criança. E muitas vezes, é tão fantástico que muitas vezes a criança pede, ai mãe, vamos fazer aquela coisa, né? E dá aquelas batidinhas assim, porque a criança sabe que aquilo deu um resultado positivo, ela percebe, ela sente muito rápido e ela quer, porque ela sabe que foi aquilo que aliviou o problema dela, né? Então aí ela quer fazer mais. Então, é a importância de trabalhar isso com a criança quando ela também já tem entendimento. A partir dos 2 anos, hoje em dia as crianças estão tão rápidas, né? Que com 2 anos, 3 anos, você já pode fazer EFT junto com a criança e ela vai usufruir dos resultados, vai ficar muito mais agradecida ainda, né? Ok, eu absorvi essa porcaria, mas também tem como me libertar disso, né? E o terceiro
não menos importante, mas o terceiro é quando você tem um bebezinho, muito, que é menor de 2 anos, não fala, chora, tem dificuldades ainda de comunicação e compreensão do mundo ao redor. Então você pode fazer a EFT ou na própria criança e dizer para ela que aquele ambiente é seguro, apesar do que ela sente, o ambiente é seguro, ela tem suporte, ela tem apoio. Tá? E aí a criança vai ter uma reação positiva, tá? Vai ficar cada vez melhor. Se ela tem uma doença declarada, pequenos toques na região acima dos rins também ajudam muito para reativar as suprarrenais, ok? Que apesar do que a criança absorveu, isso pode ser dito na sequência, apesar do que foi absorvido, criado e transformado, tá? As suprarrenais podem trabalhar livremente no seu pleno potencial, podem devolver as defesas biológicas do corpo desta criança. Então aí você vai trabalhar no corpo da criança. E a outra maneira é trabalhar você imaginando que você é a criança. E você usa o toque nos pontos, falando das aflições, da dor e do desconforto daquela doença no corpo, como se seu corpo fosse o corpo da criança, ok? Então você vai se imaginar sendo a criança e passando a limpo as aflições daquela doença, daquele desconforto, daquela insegurança, daqueles medos, tá? E de traumas, ok? Então, é bem bacana fazer isso. Eu já fiz para uma pessoa que não era criança, mas deu resultado na pessoa também. E conheço muitos casos que você pode fazer se imaginando sendo a pessoa e como tudo é conectado, né? O resultado vai lá para a pessoa também, ok? É bem interessante. Então, uma vez me perguntaram qual é o lado de quem, né? Por exemplo, tem o lado do pai e o lado da mãe. Para descobrir se tem coisas, tem vários autores que comentam sobre isso, né? Quais são os assuntos ligados ao pai? É o lado direito da criança. Quais são os assuntos ligados à mãe? É o lado esquerdo. E se não tem lado, por exemplo, pulmão não tem lado, quando está com problema nos rins não tem lado, né? Quando está com a bexiga não tem lado, né? Então, quando tem um órgão ou um conjunto de órgãos que quando enferma os dois, aí não dá para saber qual lado é, o bacana é ver as questões ligadas à pessoa mais próxima, que passa mais tempo, que a criança tem a maior afinidade, também pode ser outro fator. Então, aí limpar as questões dessa pessoa, essa pessoa acreditando ou não, fazendo EFT vai dar resultado. Eu lembro que uma vez chegou uma cliente com dor nas costas e nós fizemos EFT quando ela se sentiu sobrecarregada. Ela disse, Nara, não sei se é bem isso. Eu disse assim, vamos fazer então. Vamos ver como é que fica. Primeiro aliviou a dor e depois ela conseguiu vender um apartamento que ela estava há 5 anos sem conseguir vender. Ela vendeu em 2 semanas. Então aí a questão era toda no corpo dela, né? Então, a importância de trabalhar a energia no corpo, acreditando ou não, é uma técnica que não tem nada a ver com crença, tem a ver com se você faz, dá resultado, e se você não faz, não dá resultado, né? Uma coisa bem simples, assim, uma conclusão bem simples, parece até óbvia, né? Se eu fui, eu digo que eu fui, se não fui, eu digo que eu não fui. Até parece essa bobagem toda, mas a questão toda é a gente fazer a EFT para essas questões das pessoas que convivem mais, né, com essas crianças, esses bebês que já nascem cheio de problemas ou os problemas vão aparecendo. Porque uma criança com 2 anos de idade ter uma pneumonia não é uma coisa muito natural e de novo ligada às vias respiratórias, né? Então, a importância de cuidar do
que não foi curado ainda no passado emocional. Então agora nós vamos fazer EFT, quero respirem fundo. Nosso tempo tá acabado já, mas nós vamos fazer a sequência EFT como eu prometi, tá? Claro que eu vou ter que dar uma boa noite pro pessoal que chegou depois, e aí eu vou pedir para vocês compartilharem a live para chegar para outras pessoas, certo? A importância de compartilhar. Puxa vida, acho que eu me perdi aqui. Catiúcia, rica noite, já mexei. Vera, rica noite. Elisa, Cida, Axixa, Andréia, Maria Elizabeth, Gabriel, Vera Batista, Stephanie, Alegane, Ana Luísa, Darly, Simônia, Maria Judite, Rodrigo, Célia, Maurício, Sandra, Meli, Olivia, Mari, Thaís, Paulo, Hélida, Celita e Leonardo. Uma rica noite a todos. E agora nós vamos à prática. A Maria de Fátima também chegou aqui. E agora nós vamos à prática de EFT para encerrar a nossa live de hoje. Então, eu vou fazer EFT para vocês tratarem bebês à distância, tá? E aí o bacana é que eu vou dar alguns exemplos de que frases a gente usa para dar o alívio na criança mesmo à distância. E a importância da gente fazer isso, porque aí também vai estar fazendo uma autoaplicação. O bacana da EFT é assim, por mais que você faça para mostrar para uma outra pessoa, para ajudar uma outra pessoa, você está fazendo no seu corpo. Então você vai ter um resultado para você também, tá? Então é como se fosse uma autoaplicação, aplicando no outro e aplicando em si, que isso é a coisa mais fantástica, né? A história da EFT, você praticando, você ajudando uma outra pessoa, você tem essa possibilidade de fazer um autoatendimento também, tá? E até tem métodos especiais para fazer isso, mas esse é um dos métodos que eu vou fazer hoje, vai ajudar você também, que vai estar tentando auxiliar uma pessoa. Então, em vez de ficar com pena dessa pessoa, ficar chateado com essa história, você pode primeiro fazer uma sequência de EFT, contando por que isso deixa você triste, chateado. E aí depois, quando isso alivia em você, em 2, 3, 4 sequências de EFT, você aí pode imaginar que você tem o corpo da criança. E aí você pode usar as seguintes frases, você pode bater direto nos pontos, ok? Eu tô fazendo aqui entre as sobrancelhas, mas nós vamos passar por todos os pontos. Então, você pode usar entre as sobrancelhas. Nesse momento, me imagino com o corpo da criança, que tá doente, que tá desconfortável. A sensação de desconforto no corpo, aí você pode dizer a parte do corpo que tá desconfortável, se você já sabe qual é a doença dela, ok? Que nem essa que tava com bronquiolite, né? Eu já fiz à distância a EFT para menina, imaginando os meus pulmões, visualizando os meus pulmões, percebendo a obstrução, né? Eu sempre trabalho assim, as minhas imagens são sempre em preto e branco das outras pessoas, e aí eu enxergo como se fosse um raio-x, mas para cada pessoa pode ser diferente, ok? Esse desconforto no pulmão, que foi o caso da criança, essa sensação de sufocamento, que também foi o caso da criança, ok? Então, o bacana é que você vá contando qual é a sensação de ter isso. Não dá para respirar, não dá para se sentir bem, mas mesmo assim eu escolho me sentir segura aqui onde estou. Eu tenho apoio onde estou. Eu tenho firmeza onde estou. Eu sou cuidada onde estou. Mesmo sentindo esse desespero e dor, eu escolho receber esse apoio. Eu escolho me sentir segura aqui. Eu aceito me sentir segura aqui. Eu aceito esse apoio aqui e agora. É bom me sentir bem.
Eu aceito me sentir apoiada pela vida. Eu aceito esse apoio que a vida me dá. O suporte, a segurança. Eu escolho perceber que esse lugar é seguro. E eu aceito isto. Respira fundo. E solta. Então, essa é uma sequência de EFT para a gente fazer a EFT por terceiros. Né? É bem bacana, a gente pode usar para qualquer doença. Mas o bacana, o principal de tudo é primeiro fazer uma sequência para a aflição que a gente sente em ver outra pessoa doente. E depois que isso acalma na gente, é que a gente consegue ser mais efetivo no auxílio. Na verdade, não existe distância, está tudo conectado, mais ou menos denso, ok? A energia é mais ou menos densa, está tudo conectado. Uma rica noite a todos. Até a próxima live, quarta-feira. Veja os replays do canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Recomende para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, que vocês vão estar ajudando outras pessoas também por tabela. Uma rica noite a todos, grata pela presença e nos vemos quarta, 8h30. Tchau!